Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando com mais momento de fé, momento este de oração. Sejam todos bem-vindos para mais este momento com Deus, este momento maravilhoso de oração na noite desta terça-feira abençoada por Deus, o nosso Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor de compartilhar com alguém, porque se nós compartilharmos as coisas boas, aliás, as coisas boas, elas precisam serem compartilhadas, tá bom? Então compartilhe em nome de Jesus. Isso, compartilhe com alguém em nome de Jesus na noite desta terça-feira abençoada. Faça seu pedido de oração no chat e também na descrição deste vídeo, tá bom? Deus abençoe, deixa seu joinha que é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas. A reflexão do dia, ou melhor, da noite, ou talvez da madrugada, da manhã, da tarde, não importa a hora, né? Está no livro, gente, de 1 Samuel. O capítulo é o de número 17 e o versículo é o 44. 1 Samuel 17, 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Bom, que contexto era esse? Os filisteus estavam desafiando Israel, uma guerra, e esta guerra, eles estavam ali, já estava há cerca de 40 dias ali no ambiente, chegaram a uma conclusão de um homem de cada lado lutar, não é? No caso, um homem de Israel lutar contra um gigante que os filisteus tinham ali. Quem vencesse, venceria aquela guerra, venceria aquele combate. E na antiguidade também era assim que funcionava, né? Algumas guerras eram ali duas pessoas apenas que lutavam e ali o lado que vencesse, o povo que foi vencido se tornava escravo daqueles que venceram. Enfim, e o cenário que Davi está é de guerra, e Davi era um jovem pastor e ele enfrenta um gigante guerreiro chamado Golias. E aqui as palavras lançadas nesse confronto não são apenas ameaças. Essas palavras são declarações proféticas também. De um lado, a intimidação do inimigo. Do outro lado, a ousadia de alguém que conhece o Deus a quem serve. Nós sabemos que Davi estava em desvantagem por ser ainda um jovem. Alguns ainda chamam de adolescente, porque ninguém em Israel queria enfrentar aquele gigante. Todos ficaram com medo, né? E o inimigo ali falou primeiro, né? E o inimigo de fato fala primeiro, né? Golias representa tudo que se levanta para paralisar, e nós vemos o medo, a enfermidade, a escassez, a perseguição. O inimigo ele tenta nos vencer na base da palavra ou das palavras. Isso com mentiras, ameaças e afrontas.
Então, as palavras de Golias são aquelas setas. Lembra de Efésios 6,16? Sabe? Aquelas palavras que vêm para ferir. Toda palavra de maldição lançada contra a vida de alguém aqui, nesta noite está sendo anulada pela palavra profética liberada da boca do nosso Deus. Eu vou declarar de novo: toda palavra de maldição lançada contra a tua vida será anulada pela palavra profética saída dos céus para a sua vida nesta noite. O diabo ele fala para intimidar, mas os filhos de Deus falam para declarar a sua vitória. E você precisa começar a declarar a vitória na sua vida. Quando o filisteu ele vai dizer que daria a carne de Davi para as aves do céu e as bestas do campo, Davi ele vai dizer, tu vens a mim com espadas, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, Davi aqui ele reconhece, é claro, a realidade do confronto, ele não nega também o tamanho do inimigo, mas a fé não significa ignorar a batalha, mas a fé nos leva a enfrentar a batalha com confiança no Senhor. Amém? Então, você pode sim reconhecer um problema, mas você precisa profetizar sobre ele. Profetizar a bênção sobre aquele problema. Tem gente que antes de enfrentar já está declarando a derrota. Tem gente que antes de lutar já se deu por fracassado, já se deu por vencido, já decretando a derrota antes de lutar. Antes de ir para a luta, ele já está decretando a derrota dele. Ele nem lutou ainda, já está se dando por fracassado, por perdedor. Então, assim tentaram fazer com Davi, quando ele se dispôs a lutar contra Golias, porque não tinha nenhum homem para lutar em Israel contra Golias. E ele falou, não, eu vou. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então, o que me chama a atenção aqui, em ambos os casos, é a coragem para enfrentar. E Davi era pela causa do seu povo. Ele não abriu mão, eu vou lutar. Ele estava disposto a perder, mas é melhor você morrer lutando do que como um covarde, se escondendo. Muitas pessoas, na hora da dificuldade, se escondem. Elas se escondem. Elas fogem na hora da luta. Na hora do combate, ela foge. Deus não quer que você fuja, minha irmã, meu irmão. Deus quer que você enfrente esse problema, essa dificuldade que atingiu a sua vida, que atingiu a sua casa, que atingiu a sua família. Davi lutou contra Golias e venceu. Amém? Venceu. Lutou contra Golias e venceu. Davi lutou e venceu. Mas ele foi em nome do Deus dos exércitos. Ei, talvez o problema seja maior do que você. Vá contra esse problema em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E você vai vencer esta dificuldade. Não tenha medo. Você nem lutou ainda, já está dizendo que é o derrotado.
uma derrotada? Lute, ok? E se tiver de morrer, que morra lutando, mas não como um covarde. Amém? Vá para a guerra, vá para o combate. Paulo disse o quê? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. É bom o combate. Nós temos que ir para cima. Vença essa enfermidade. Vença esse problema que se instalou na sua casa, na sua vida. Vença isso. Em nome do Deus dos exércitos. Eu gostaria de orar por você. A hora já foi embora. Curva a tua cabeça. Pai, eu oro por cada internauta, por cada irmão, por cada irmã. Aqueles que chegaram até aqui. Ó Deus, que ouviram esta palavra. Por outro lado, Satanás lutando. Ó Deus, que vem, ó Pai, para tentar nos destruir, nos derrotar. Mas, ó Deus, precisamos fazer como Davi. Às vezes não negar que existe um problema, uma crise, uma dor, mas nos dê força para ir para o confronto com a autoridade que veio do alto. Deus, a autoridade que vem dos céus. Pai, Davi disse, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor é maior do que qualquer arma ou ameaça. Deus, o mesmo Deus, a mesma fonte de força de Davi, ó Deus, é a nossa. Não é a nossa habilidade, é a presença do Senhor. Deus, nós estamos numa guerra espiritual e a vitória é garantida quando o Senhor está na frente. Meu Deus, que nós possamos declarar, eu vou contra esse gigante, contra este problema, contra esta adversidade em nome do Senhor. E toda afronta, em nome de Jesus, contra a vida deste internauta, já é afronta contra Deus. E o mesmo Deus pelejará por nós, assim como pelejou por Israel, tantas vezes, inclusive, na travessia do Mar Vermelho. Em nome de Jesus, que todos os gigantes caiam por terra e que a bênção do Senhor repouse sobre a vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti e eu declaro sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família que enfrenta a batalha nesta noite, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. E eu creio que o Senhor entregará o gigante nas nossas mãos, Deus, e a afronta será transformada em testemunho. A afronta será transformada em testemunho. Vamos vencer, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Deus, nenhuma arma forrada contra aqueles que decidiram confiar em Ti prosperará. E em todas as lutas, guerras, batalhas, pelejas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, pelo Deus que nos amou. Seja conosco nesta noite, nos guardando e protegendo e nos dando vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar, esta vitória já é minha, em nome do Deus dos Exércitos. Esta vitória já é minha, no nome do Deus dos Exércitos. Declare isso, em nome de Jesus. Pode declarar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, até meia-noite.